Meu nome é Jailson, sou nutricionista aqui em Caruaru, né? Sou formado no Centro Universitário da FAVIP, da EVRAE, né? Trabalho na área da nutrição clínica e esportiva, né? Sou pós-graduando em nutrição clínica funcional, né? E do esporte. Então, eu vou passar para vocês algumas informações, né, relacionado à questão alimentar e uma, uma abordagem bem básica, assim, para a realidade de hoje que nós vivemos. Sabemos que não tem muitas características de conseguir coisas a mais do que a nossa realidade nos permite, que é estar em casa, e coisas básicas, né? Então, eu vou mostrar para vocês algumas informações, tá? E espero que poder fazer vocês entenderem melhor essa questão da alimentação no esporte. Tá? Eu quero agradecer, né, ao professor Eurico, né, e o pessoal da Liga pelo convite. Tá? Então, eu fiquei muito honrado em poder participar e poder levar essas informações para vocês e para o mundo, né, de uma forma mais específica. Né? Bem, o meu tema que eu irei falar aqui com vocês, né, está relacionado justamente à alimentação e à suplementação para atletas em tempo de quarentena, tá? Vou falar um pouco sobre a nutrição, né, assim, vou explanar bem rápido aqui essa questão da nutrição esportiva e da nutrição clínica, né. Bem, a nutrição clínica, ela é a ciência que integra o consumo alimentar com o treinamento esportivo, tá, e a fisiologia do exercício. E já na nutrição clínica, o principal foco é a manutenção da saúde, né, a prevenção de doenças, né, e tratamento e o desequilíbrio nutricional. Né? No quesito alimentação, né, quais alimentos que não podem faltar para equilibrar ou aumentar a imunidade? Bem, uma alimentação equilibrada, né, é bem estruturada, sempre terá como resultado a manutenção da saúde, que é o que nós visamos hoje, que é a manutenção da saúde no modo geral, o principal, né? O que, em teoria, deveria ser aplicado para esse momento ao longo da vida, né? Não adianta você querer uma coisa agora se você não vinha se alimentando de uma forma adequada. Falando na visão esportiva, nós sabemos que os esportistas, os atletas, eles têm essa alimentação regrada há muito tempo, com muita frequência, tá? Então, a gente pode tá vendo aí que eles estão um pouco fora da zona de risco, até por conta da imunidade deles, por estarem bem acima, né? Então, eles ainda têm que se preocupar com a manutenção hoje, né, nessa parte da alimentação que nós estamos vivendo hoje na realidade em casa, né? Bem, vou falar aqui para vocês alguns alimentos que o atleta tem que investir, né, agora neste momento que ele está em casa, que ele precisa dessas fontes, que ele precisa desses alimentos para adquirir nutrientes necessários, tá, para a manutenção alimentar dele e a manutenção física de músculos, articulações, certo? E vou falar posteriormente explicar como é que pode ser feito essa alimentação também, tá? Então, ele precisa ter um consumo de vegetais verdes escuros, né, variados, frutas, legumes variados também, tá? Fontes de vitamina C, como acerola, laranja, kiwi, morango, goiaba, limão, abacaxi, que são fontes muito importantes para a imunidade, no caso, o nutriente, né?
a vitamina C do alimento é fundamental tanto para a manutenção da imunidade quanto na questão muscular também, né? Então, alimentos com fontes de ômega 3, como atum, sardinha, salmão, sementes de chia, semente de linhaça, semente de girassol e abóbora, certo? Oleaginosas e castanhas, como amendoim, amêndoas, castanha de caju, castanha do Pará, e nozes também, especiarias no modo em geral, como para preparo da alimentação, dos alimentos, como gengibre, orégano, cúrcuma, ou açafrão, alho, cebola, canela, cereais integrais, como aveia em flocos, arroz integral, alimentos probióticos, como iogurte natural, kefir, leites fermentados, que vão dar uma ajuda na microbiota intestinal do atleta, da pessoa que esteja consumindo, que a microbiota intestinal, sabemos que ela é fundamental para o rendimento, né, do atleta. Se ela não vai bem, o rendimento também não vai conseguir atingir, né, o suficiente necessário para que aquele atleta tenha um posicionamento melhor na sua prática. Tá? Então, carnes, ovos, leites derivados como fonte de proteína para a manutenção da massa muscular, né, para que não haja degradação da massa muscular do atleta, né? Então, para quem não tem restrição ou seja vegano, existem as opções também, ou vegetariano restrito, né? Então, devemos também ressaltar a importância de dizer que não é indicado dietas restritivas neste momento, por isso que há esta manutenção, né, de estarmos fazendo essa manutenção com alimentos à base dessas fontes que eu falei anteriormente. Ressalto também que esse tipo de alimento deve fazer parte da nossa rotina alimentar e serem consumidos diariamente, independente do momento atual, entendeu? Então, além dos alimentos citados, certo? Como contribuir para a imunidade, né? É importante dizer que o nosso atleta, ele precisa ter uma higiene do sono adequada, tá? Dormir tranquilo à noite, deitar e relaxar realmente. E para isso existe uma sugestão que eu costumo indicar para algumas pessoas, que é a questão do chá, né? Então, você vai usar aí vários compostos, como o mulungu, que ele é bem conhecido, a casca do mulungu, né? A camomila, que é a matricária chamomila, né? E a Melissa officinalis, nome científico dela, a folha, tá? Folha de maracujá também, que é a mais conhecida também como passiflora encarnata, né? A folha e a água, tá? Então, ele vai fazer esse mix desses compostos, então vai colocar 5 colheres de sopa em uma mistura de 1 litro de água quente, deixar por infusão por 10 minutos e consumir em torno de 1 a 2 xícaras por dia, antes de dormir, tá? Então, também é importante calcular a quantidade de água, caso seja necessário, ou ele não tenha ideia de como fazer essa manutenção da hidratação dele. É interessante que ele faça esse cálculozinho básico, que é o cálculo que nós usamos para pessoas normais, mas aí pode ser adaptado ao atleta, né? Então, você vai multiplicar aí 35 ml, né, por 80, pelo peso dele, que no caso eu coloquei um exemplo aí, 35 vezes 80, que dá 2 litros e 800 ml de água por dia, sabendo também que o atleta, lógico, que de alto rendimento, ele consome muito mais quantidade de água necessária do que essa que nós iremos ver no cálculo, tá? Né? Então, isso é uma questão individualizada, né? Cada pessoa tem uma quantidade específica, cada pessoa tem uma quantidade
ideal para se hidratar, né? E também temos aqui a opção da vitamina D, né? A exposição ao sol. Sabemos que muitos estudos mostram também que a nossa maior absorção de vitamina D é a exposição ao sol, né? Então, 90% da nossa vitamina D adquirida pelo corpo, ela é adquirida diretamente com a exposição do sol, e apenas 10% é absorvido de ingestão alimentar e de substâncias com suplementação de vitamina D, tá? Então, o melhor horário para se alimentar, vemos aqui que é de entre 10 e 3 horas da tarde, ao menos 3 vezes por semana, por 20 minutos, né? Então, com essa mudança de rotina causada pelo distanciamento social, o que o atleta pode fazer para não perder o trabalho realizado até então, né? Então, podemos usar o exemplo de quando o atleta está de férias, né? Dependendo do período em que ele vai permanecer sem treinar, pode ocorrer o destreinamento, né? Que é a perda parcial ou completa de adaptações induzidas pelo treinamento em resposta a um estímulo insuficiente, né? No caso, como nós estamos vivendo hoje, a quarentena. As características do destreinamento podem ser diferentes, né, dependendo da duração da interrupção do treino ou do treino insuficiente. Entretanto, no período em que estamos enfrentando, não há completa inatividade. Sabemos que nós pode fazer os exercícios em casa de uma forma adaptada, né? Então, pois é importante que seja mantido os treinos em casa, tá? Mesmo que adaptados como um fortalecimento funcional, com exercícios funcionais, né? Com uma adaptação do profissional de educação física, tá? Então, entre outras orientações, o profissional do educador físico, lógico, ele tem a possibilidade de adaptar, né, um treino para o atleta dessa forma que nós estamos vivendo hoje para resistir em casa, sabendo que a intensidade, né, não será a mesma de que quando ele estava treinando na academia do seu clube, né, com aquele acompanhamento ali pessoal dos seus profissionais da área de saúde. Então, mas para manter o músculo ativo, ele vai precisar realmente que esse treino seja uma manutenção, uma adaptação para o seu dia a dia, tá? Então, essa manutenção de treino, mesmo que não na intensidade anterior, em conjunto com a alimentação equilibrada, né, respeitando o fracionamento de proteínas, de carboidrato ao longo do dia, contribui para a manutenção da massa muscular, né? E existem estudos que demonstram que, em relação à força, em um período curto, não ocorrem perdas significativas, né? Mas que tão logo o retorno dos treinos, a recuperação é rápida, tá? Então, quando ele faz esse tipo de manutenção, e quando volta à rotina, né, ele não vai ter uma perda significativa de força. Então, ele vai se recuperar mais rápido, ele vai ter uma melhora mais abrangente, né, nessa questão da massa muscular, tá? Então, em resumo, né, o treino deve ser mantido, mesmo que adaptado, né, e a alimentação deve ter quantidades suficientes de macronutrientes, como a proteína e o carboidrato, né? Esse exemplo aqui de composição na prática, que eu costumo sempre usar, vendo aqui que tem 3 opções, isso vai variar muito de cada pessoa, de cada atleta, de cada
tipo de atividade física, cada tipo de treino e modalidade que o atleta faz, certo? Então, vocês verem aí que a primeira opção tem 30% de proteína, 50% de carboidrato, né? E 20% de gordura. Essas opções aí, geralmente, sempre são mais usadas para atletas que têm um consumo muito alto de energia, né? Do corpo, que vai precisar realmente, né? De que esses carboidratos, eles sejam metabolizados e sejam transformados em energia, para que não haja a perca de massa muscular, tá? Então, de que forma a alimentação balanceada, né? Deixa eu voltar aqui um pouco. Pronto. De que forma a alimentação balanceada, ela pode contribuir para evitar lesões musculares, né? Então, a alimentação para a prática de atividade física, atleta ou não, né, deve visar a recuperação muscular, com isso, para evitando as lesões, tá? Essa alimentação deve ser baseada na intensidade do treino, como eu já falei, necessidade energética e proteica, tá? Com isso, mais uma vez, o fracionamento da proteína, né, ao longo do dia é importante, né, bem como a do carboidrato também, né? Tendo uma atenção especial para a ingestão dos pró-treinos também, tá? Então, tendo uma atenção nessa alimentação, quando adaptar ela para os pós-treinos que ele estiver efetuando em casa, quando ele treinar em casa. Então, vai ser diferente, né, de um pós-treino que ele tomava quando ele estava ativo, de uma forma, com o treino e a prática. Um exemplo dos jogadores de futebol, né, eles têm o treino, né, aí tem um pós-treino, logo após, e quando ele sai vai para o jogo, então ele teve uma adaptação ali diferenciada, né? A alimentação dele pós-treino é uma e pós-jogo é outra, tá? Porque no jogo nós sabemos que vai haver uma perda, né, de peso maior, uma desidratação maior, né? Um consumo maior de energia muscular com isso. Então, uma alimentação pós o jogo vai ser uma alimentação diferenciada. É diferente da realidade que nós estamos vivendo hoje. Então, se o atleta tiver fazendo o exercício em casa, logicamente que a intensidade vai ser mais baixa, né? A intensidade vai ser diferente, o tipo de treino vai ser diferente, porque vai ser um treino mais específico, como funcional, como uma manutenção muscular, como levantamento de peso baixos, que não são iguais aos que eles faziam na academia do seu clube, tá? Então, eu vou falar um pouco agora sobre a suplementação, tá? Eu, particularmente, no momento que nós estamos vivendo hoje, tá? O único suplemento que eu posso dizer que é bem indicado para esse momento de agora é a creatina, né? Eu acho que muitos aqui já devem conhecer, já devem ter ouvido falar, já devem ter visto os artigos falando sobre o uso da creatina, né? Então, é importante para quem já faz o uso da creatina nesse momento, manter o consumo, né, adequado. Então, para a manutenção, existe um protocolo específico que nós nutricionistas seguimos, né, de acordo com cada um atleta, de cada uma prática de atividade. Então, ele será um grande aliado, né, a creatina será uma grande aliada para essa manutenção. Já para aqueles que não consomem, é o momento de introduzir. Seria interessante a introdução da creatina, certo? Dependendo da modalidade esportiva, existem os protocolos, como eu já falei, pensando, né, lógico, na manutenção da massa muscular. Né? Eu trouxe aqui para vocês esse estudo interessante que ele mostra, né, que o efeito da suplementação de creatina
no treinamento neuromuscular e composição corporal em jovens e idosos. Eu achei bem interessante esse estudo, né, um estudo recente. Bem, no estudo, né, participou 22 jovens, certo? Que eles foram divididos entre dois grupos, um grupo de jovens e o grupo de idosos, certo? Os jovens com idade entre 18 e 25 anos, e 20 idosos, né, entre 60 e 70 anos, né, ambos os gêneros saudáveis, de forma voluntária, tá? Então, o procedimento de treinamento aplicado no estudo, nos participantes, né, foi durante 10 semanas, certo? Sendo que as 2 primeiras semanas foram destinadas a adaptações do sujeito, né? Então, isso mostra que eles eram saudáveis, tá? Tinha uma prática de atividade diferenciada, mas aí eles precisaram ter uma adaptação para esse treino que foi submetido agora para esse estudo, né? Então, o treino foi voltado à educação do movimento, né, condicionamento físico, em geral, e ajustes neuromusculares nos jovens e no idoso. Né? Nas 8 semanas subsequentes, o treinamento visou o aumento da força. Então, a gente vê aí, observa que houve um treinamento de força resistida, né? Houve um aumento um treinamento de força específico para os dois grupos, tá? E nesse estudo, o protocolo de suplementação foi utilizado justamente a creatina e associado a um tipo de carboidrato, né? Vimos aqui que ambos foram suplementados com 3 gramas de creatina associada a 27 gramas de carboidrato diluído em 250 ml de água gelada para melhor absorção. No estudo, eles mostram que o tipo de carboidrato que foi usado foi um carboidrato de rápida absorção, tá? Que ajuda as moléculas de creatina se ligarem ao carboidrato e serem mais fáceis de serem absorvidas pelo músculo para que assim não seja desperdiçado algum tipo, uma quantidade específica da suplementação que foi ingerida, tá? Então, essa suplementação era sempre após o treino, tá? E durou um período de 8 semanas de suplementação. Foi usado também um protocolo de dieta, né, que forneceu em torno de 25 a 35 calorias por dia, né, e respeitando, logicamente, as vontades, né, e os gostos, né, específicos de cada um das pessoas que estavam participando. Né? A distribuição dos macronutrientes foi feita da seguinte forma, né? De 6 gramas de carboidrato por quilo de peso e entre 1,8 e 2 gramas de proteína por quilo de peso, tá? Então, são quantidades que geralmente são usadas, tá? Para esse tipo de exercício, para evitar a lesão, né? Então, o resultado do estudo, né, nos mostra aqui que observou-se que as médias de composição corporal apresentam diferenças significativas nos valores referentes ao grupo A suplementado, né, que foram divididos em 2 grupos, um grupo suplementado e outro que não foi suplementado com a creatina e nem com carboidrato, tá? Então, o ganho, né, foi de em torno de 2,8%, quanto ao grupo não suplementado, que só ganhou 0,87% do seu ganho de massa corporal. Tá? Então, a massa livre de gordura também houve uma variação maior, né, quando comparado também aos não suplementados. O grupo suplementado, houve um ganho de massa livre de gordura de 3,8%, e o grupo que não foi suplementado ficou com 1,7% de ganho
de massa livre de gordura, né? Então, aqui um estudo que mostra realmente a eficácia da creatina na manutenção da massa muscular livre de gordura, né? Então, a manutenção também, tá? Vou falar um pouco agora dos alimentos, certo? Dos alimentos funcionais que podem ajudar na manutenção também e algumas aplicações desses alimentos, tá bom? Então, veja, o alho, né, é um vegetal bastante conhecido, né, e todo mundo usa em preparações, certo? Porém, ele também é reconhecido por suas ações anti-inflamatórias, tá? Possui ainda atividades antivirais, antiparasitárias, né, antibacterianas, antifúngicas e antioxidantes, tá? Nesse estudo aqui que eu trouxe, né, ele viu o efeito da suplementação do extrato de alho a curto prazo na capacidade antioxidante total sérica, tá? Então, nesse estudo foram avaliados os efeitos da suplementação de 700 miligramas diários do extrato de alho. Tá? O extrato de alho, a gente pode conseguir ele, caso não tenha a disponibilidade que vai ter o consumo do propriamente dito do alho, tá? Então, a gente pode suplementar, a gente pode mandar manipular esse extrato, tá? Então, foi usado em homens atletas por 14 dias, né? Antes do protocolo único de exercícios aeróbicos de moderada intensidade, tá? Os resultados mostraram um aumento na capacidade antioxidante no soro, né? Seguindo a suplementação, seguindo essa quantidade específica que foi suplementado aí, tá? Indicando uma redução dos níveis de danos induzidos pelos exercícios, tá? Então, os índices inflamatórios também foi reduzido, e quando comparado ao grupo controle, tá? Então, a aplicação culinária do alho, né? O alho, ele, como eu falei, tradicionalmente utilizado como tempero na culinária brasileira em diversas preparações, tá? Bem, que a melhor forma de introduzi-lo seria sempre ao final do processo, tá? Preferencialmente cru e espremido. Por que ao final do processo e por que ele cru? Bem, como a gente sabe, quando um alimento ele é levado à cocção, né, quando ele passa por um período longo de aquecimento, ele tende a perder suas propriedades funcionais. Então, ele acaba sendo aí só como utilizado geralmente para aromatizar, para dar sabor ao alimento que está sendo incluído juntamente com o alho, tá? Falando de outro alimento básico, né, que todos têm em casa e que é fácil de se encontrar, né, é o tomate, tá? Então, o tomate tem também considerado um alimento funcional, sendo rico em licopeno, né, é um composto bioativo com as propriedades antioxidantes e anticancerígenas. Né? Esse estudo aqui, eles fizeram a administração do suco de tomate, tá? Para melhora as respostas de lactato desidrogenase e creatina quinase, que são os marcadores de lesão, tá? Ao treinamento aeróbico, né? Nesse estudo, né, fizeram a suplementação do suco de tomate durante e ao longo, logo após também as sessões de treino anaeróbicos durante 60 dias, né, e demonstraram a redução dos marcadores de lesão, que é a creatina fosfoquinase, a CPK, e a desidrogenase lactate, a DHE, né? E de marcadores inflamatórios, como os níveis de homocisteína e proteína C reativa, quando comparado ao grupo controle, que recebeu a suplementação de carboidrato simples, tá? Nesse outro estudo, também falando sobre o tomate, eles observaram o efeito da suplementação do suco de tomate no estresse oxidativo de atletas selecionados. Então, houve uma seleção de atletas, um tipo de atleta específico,
que no estudo realmente não mostra qual foi o tipo do atleta, mas eu achei bem interessante trazer até pelo resultado, tá? Nesse outro estudo, né, aqui realizaram a suplementação de 75 ml do suco de tomate, tá? Foi consumido por 50 homens atletas após uma sessão de treino pela manhã por 60 dias, tá? Com a suplementação, houve uma redução significativa no estresse oxidativo, quando comparado ao grupo controle, podendo ressaltar em melhora os níveis de performance do atleta. Então, eu trouxe aqui uma opção de aplicabilidade, né? Vocês podem estar aplicando, né, nos atletas de uma forma preventiva, certo? Então, se esse estudo aqui, ele mostrou que houve uma redução significativa do estresse oxidativo em um período de 60 dias, então quer dizer que, pelo que eu entendo, quer dizer que se nós começarmos a suplementar um suco de tomate todo dia, né, a partir de hoje, nos nossos atletas, e ele praticando uma atividade física em casa com uma intensidade moderada ou de acordo com a sua necessidade, com o seu espaço, com o que ele está vivendo hoje, provavelmente vai ajudar a reduzir, né, o estresse oxidativo que vai ser causado ao retorno das suas atividades normais ou com mais intensidade de que ele vai estar neste momento, tá? Então, tem aí a opção, tá, certo, do suco de tomate, né, 200 gramas de tomate maduro, 25 ml de suco de limão, né, uma pitada de pimenta caiana, meio dente de alho, sal marinho, água e gelo, e tem o tipo do modo de preparo, tá? Primeiro coloca a água para ferver, coloca o tomate, tira a casca, e quando tiver os tomates sem a casca e sem as sementes, você pode triturar, bater tudo no liquidificador e tomar, né? É uma opção muito boa para manutenção também, tá? Então, falando mais também de outro alimento bem básico, né? A cebola, né? Ela possui uma substância chamada quercetina, né? Um ela é competente contra os radicais livres, né? E na redução do colesterol LDL. Né? Sabemos que se nós não tivermos cuidado com alguns tipos de alimentos e consumir ele com frequência, então irá ter a tendência de aumentar esses níveis, né, de colesterol do nosso sangue, e isso não é bom, né? A cebola roxa possui mais quercetina que a cebola branca, a cebola comum, tá? Então, o consumo da cebola é importante para a imunidade do atleta, tá? Sendo uma ótima opção para compor preparações para o consumo após a corrida ou após uma atividade física elaborada em casa, uma atividade física feita em casa, tá? Então, a melhor forma de ser consumido para se garantir um aporte de nutrientes necessários é do alimento cru, igualmente a do alho, tá? Deve ser agregada sempre ao final das preparações para que não passe por processo de cocção longo, né? Então, a quercetina, né, ela é um dos principais flavonoides presentes na dieta humana, né? Várias propriedades terapêuticas dos flavonoides, principalmente da quercetina, têm sido estudadas nas últimas décadas, né? Destacando-se os potenciais antioxidantes, anticarcinogênicos e seus efeitos protetores aos sistemas renal, cardiovascular e hepático. São sistemas primordiais para terem uma atenção específica justamente para o atleta, né, que ele realmente precisa de ter uma sinergia desses sistemas, né? A quercetina e a lisina,
né, outro potente antioxidante na cebola também, desempenha importante papel na composição do cardápio de um atleta, uma vez que este composto pode reduzir o risco de lesões secundárias e danos oxidativos, tá? E, principalmente, o risco de aparecimento de infecções virais, veja, bem interessante essa parte aqui desse estudo, né, que mostra aqui, ó, que a cebola, ela reduz o risco, né, de aparecimento de infecções virais e bacterianas das vias aéreas superiores e inferiores, né, durante o período de treinamento mais intenso ou na redução da intensidade dos treinos, né? Sabemos que um treino muito intenso, né, de uma atividade muito alta, ela tende a reduzir, tende a baixar a imunidade do atleta, por isso que nós temos que ter essa atenção, tanto quando o atleta está ativo e quanto quando o atleta não está com a atividade regular, porque de uma das duas formas vai reduzir a imunidade do atleta, então temos que ter essa atenção direcionada justamente para esse tipo de área, né, e que nós estamos vivendo hoje, né, a pandemia do coronavírus, né, que é um vírus que todos nós sabemos que atinge, né, principalmente as vias aéreas superiores e inferiores, né, atingindo aí, levando até a falta de ar, como todos nós vimos aí nas mídias, né, e nas redes do Ministério da Saúde. Tá? Então, a cebola aí é uma boa aliada para reduzir esse tipo de infecção viral, tá? E, continuando aqui, vamos falar um pouco do chá verde, tá? O chá, né, rico em substâncias fenólicas, né, 30% do seu peso seco, dos extratos, são compostos fenólicos, e é uma das bebidas mais comuns e consumidas no mundo, tá? O chá verde, ele contém catequinas, que são compostos com propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias, tá? Que age de forma benéfica em diversas doenças crônicas não transmissíveis, né? E no envelhecimento precoce das células. Isso vai ajudar bastante também para a regeneração e para a manutenção celular corporal, tá? A capacidade antioxidante das catequinas do chá verde ainda previne a oxidação da vitamina E, né? Outro potente antioxidante. Né? A vitamina E também é muito importante a gente ter a manutenção dela, que é a vitamina que dá mais suporte para os nossos músculos, memória muscular, tá? Então, é muito importante nós termos essa clareza e entendimento, né, de micronutrientes também, tá? Não é só macronutrientes, com proteína, carboidrato e lipídios, mas devemos também ter o controle, ter e saber que existe outros micronutrientes importantíssimos, né, na nossa saúde e para o nosso corpo, tá? Nesse estudo aqui sobre o chá verde, né, qual o papel que fala o título do estudo, né, que papel desempenha na atividade física e na saúde os antioxidantes, tá? As substâncias antioxidantes, né? Bem, aqui mostra que Clarkson, né, e Thompson mostrou nesse estudo que o uso de antioxidante pode atrasar a fadiga muscular, né? Isso aí já é um ponto bem positivo, um bom estudo para ser lido, tá? Então, aumenta a capacidade de tolerar o esforço, melhorando a performance do atleta que consome regularmente o chá verde. Então, essa opção do chá verde pode ser adiantada, pode ser consumida de agora, para que quando voltem às suas atividades com intensidade alta, já tenha vamos dizer assim, um estoque
né, de antioxidantes aí que vão ajudar para atrasar a fadiga muscular, tá? Né? E nesse outro estudo, né, o consumo do chá afeta favoravelmente marcadores de estresse oxidativo em homens treinados com peso. Então, o treinamento desse estudo aqui foi especificamente para peso. Então, devemos ter aquela noção de que o atleta que está fazia levantamento de peso com intensidade muito alta, então ele já vai mostrar aqui que o chá verde também vai ajudar, certo? Nesse estudo, conduzido com homens jovens submetidos a exercícios de resistência, né, o consumo do chá verde de 2 gramas de folha seca, deixadas em infusão com 200 ml de água quente 3 vezes ao dia, por 7 dias, demonstrou a redução da formação de peróxidos lipídicos, né, e aumento dos níveis de glutationa e capacidade antioxidante total, né, contribuindo para a redução dos danos oxidativos induzidos pelo exercício, né? Então, aí mais uma opção e mais um motivo de você começar a introduzir o chá verde na dieta do atleta, no consumo alimentar diário, porque você aí vai estar fazendo uma prevenção, né, na redução dos danos oxidativos quando voltarem a ter uma atividade mais intensa, né, digamos assim. Bem, a aplicação prática, né, na prática aqui do chá, né, vemos aqui que existe, está bastante conhecido hoje, que é a opção do chá com suco, né, que é o sul-chá, né, então, essa opção aqui é muito boa, pode ser consumida tanto da forma ela quente, quanto ela fria, gelada, como muitos preferirem, né, que é 300 ml de chá verde, um pedaço de gengibre, tá? 100 ml de suco de limão. O suco pode ser feito, tem a opção de ser feito com a água de coco, porque vai ter muito eletrólito, tá? Então, vai ajudar também na hidratação do corpo, na hidratação, na reposição, né, de eletrólito. E 10 gramas de folhas de hortelã, uma pitada de cártamo, tá? Então, ferver a água, colocar todo o preparo, tampar o recipiente, né, por 5 minutos, antes de coar, mistura os demais ingredientes e bebe da forma com gelo ou quente, mas com essa opção de chá é mais apropriado que seja gelado, tá? E eu não poderia deixar de falar, né, da banana verde, tá? A banana verde, como todos nós sabemos, certo? Ela trata-se de uma massa com teor de amido resistente, de baixo teor de açúcar, né, e de compostos aromáticos. Os frutos ainda verdes são ricos em flavonoides, os quais, né, atuam na proteção da mucosa gástrica, né, e também apresentam um conteúdo significativo, tá, de amido resistente, né, o que caracteriza a biomassa como um alimento funcional, certo? Uma vez que desempenha o efeito pré-biótico para a microbiota intestinal, essencial para a adequação do funcionamento do sistema imunológico, certo? Para um atleta que procura performance esportiva e manutenção, é fundamental que ele possua um intestino saudável, como eu falei no início, né? E um intestino funcional, certo? Garantindo com sua integridade e equilíbrio orgânico, tá? Na nutrição funcional, um alimento que possui múltiplas funções positivas sobre o sistema gastrointestinal é a biomassa de banana verde. Ela pode haver muitas preparações, certo? Alimentos funcionais
é uma boa opção, né? Existem vários outros alimentos funcionais que ajudam, né? Isso aí, se fosse falar realmente aqui, seria coisa para muito tempo, né? Porque existe realmente muitas outras opções de alimentos, mas eu separei esses alimentos por eles serem alimentos básicos, são alimentos fáceis de se encontrar, né, e que aí qualquer pessoa pode ir no mercado e encontrar e começar a fazer o uso desses alimentos aí na sua dieta, introdução desses alimentos, introduzir na sua dieta de uma forma prática, né, e que vai surtir um efeito protetor, né, para este momento que nós estamos vivendo hoje, e para um efeito protetor futuro, né? Como nós vimos aí em alguns estudos, que eles mostram a eficácia, né, da nossa, da nossa microbiota intestinal e do nosso organismo como um todo, tá? Então, é isso que eu separei para vocês, para hoje,